Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo. Não sei se você me acompanha, se você me conhece. Eu escrevi um livro, chama-se Brasil Mostra a Tua Cara. Aqui é a capinha, deixar aqui um pouquinho de reflexo, né? E qual é a ideia? Relacionar a produção, né, da música popular brasileira, principalmente as letras, e, quando possível, também executando as canções. Quando não dá, por questões aí de direitos autorais, eu sempre deixo aí uma descrição para depois você acompanhar, se assim desejar. Então, como eu estava dizendo, é analisar a canção e o contexto histórico. Então, mais ou menos assim, por que tal compositor colocou aquelas frases na sua canção? E aí associar o contexto histórico, falamos um pouquinho dos compositores, dos intérpretes, um pouquinho da canção e também da história. Então, a ideia é sempre fazer esse ping-pong aí, um pouquinho da música, um pouquinho de história, legal? Hoje nós vamos falar de uma canção do Chico Buarque, chama-se Angélica. Essa mulher que conta sempre esse estribilho. No desenrolar aqui da aula, nós vamos explicando o porquê do título, o contexto, como eu já disse, da canção. Legal? Então, olha, já vamos direto aí aos primeiros versos. Vou colocar aqui para vocês acompanharem melhor comigo. Então, os primeiros versos dizem o seguinte: quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Então, pessoal, quem é essa mulher? Essa mulher é a Zuzu Angel. Vou deixar aqui maiorzinho para você vê-la. Por que homenagem? Primeiro vamos falar um pouquinho, literalmente, quem é essa mulher. Depois a gente volta para esclarecer melhor, tudo bem? Então, olha, gente, a Zuzu Angel era o nome dela, daí já explica, inclusive, o nome Angélica, que era uma referência ao seu, né, sobrenome, Angel. Então, a Zuzu Angel era uma estilista muito conhecida, tanto no Brasil quanto internacionalmente. E é tido, então, pelos estilistas, pelo pessoal da moda, como uma estilista que realmente colocou a moda brasileira, né, num patamar internacional e valorizando, isso que é importante, os elementos do Brasil, o crochê, a renda do Nordeste, a chita e todos esses elementos, né, que são genuinamente brasileiros. Nessa outra imagem aqui que eu trouxe para vocês, você pode observar, por exemplo, essa figura mais central, você vê, né, uma roupa bastante colorida, que é bem típica dos países tropicais e, obviamente, do Brasil. Se você pegar, por exemplo, tanto a primeira figura aí da esquerda, quanto a segunda da direita, você está percebendo que ela faz referências aí ao cangaço, não é? Também típico do Nordeste. Enfim, então, resumindo, é isso. A Zuzu se notabilizou por esse estilo, né, por essa moda genuinamente brasileira e colocou a moda brasileira num patamar aí internacional. Qual que é o contexto do período em que ela estava começando a fazer sucesso, que é ali nos anos 60? Nós estávamos vivendo a ditadura militar. Em 1964, os militares tomaram o poder, depuseram o governo, né, João Goulart, e instauraram um regime militar. Muitos imaginavam que seria passageiro. Por exemplo, em 65, já estava prevista a eleição, né? Ia terminar o mandato do João Goulart no ano seguinte. Então, muitos imaginaram que esse golpe seria, como eu disse, muito passageiro. Então, se o golpe foi em 64, em 65 vai ter eleições para presidente. Mas não foi isso que aconteceu. Então, esticaram mais 2 anos, como eu disse, o presidente era o Castelo Branco, e em 67, quando terminaria, então, o seu mandato, aí na expectativa né, do restabelecimento das eleições para presidente, houve a indicação, para surpresa de muitos, de outro general, Costa e Silva, que assumiu o poder. A partir daí, o movimento, principalmente estudantil, quer dizer, se percebeu que os militares não tinham pretensão de devolver o poder para os civis assim tão cedo.
Alguns grupos estudantis começaram a radicalizar, tanto em passeatas exigindo a volta da democracia, o fim da repressão, como você vê aí na imagem, mas não tinha jeito. A repressão continuava e alguns grupos foram mais além e começaram a fazer uma resistência armada. Inclusive, tem o Lamarca, tem um filme aí que saiu recentemente, você também pode assistir, e é uma forma também de se informar sobre esse período. Então, houve, como disse, a luta armada começou a se intensificar no Brasil, e aí o regime cada vez, então, mais, né, truculento, foi aumentando a repressão e culminou com o famoso Ato Institucional número 5, o AI-5, que foi decretado em dezembro de 68. E onde que o Ângelo entra nessa história? É que o seu filho começou a participar dessa luta armada. Aqui eu também coloquei umas imagens para vocês terem uma ideia. Então, a censura federal aí, essa foto, é em relação à televisão. Então, todos os programas eram submetidos a uma censura prévia. Então, o programa só era liberado depois, né, que os órgãos do Estado autorizavam ou não a exibição daquele programa. Embaixo, vocês estão vendo aí, vetado em destaque, foi uma música do Chico Buarque, chamada Cálice, que nós já analisamos aqui também, num outro vídeo, num outro bate-papo. E, enfim, então, esse era o clima, né? Um clima, como disse, de censura, de repressão. E o filho da Zuzu Ângelo, chamado Stuart Ângelo, participava de um desses grupos, um grupo chamado MR8. Aqui também, mais uma imagem para a gente perceber como que o governo agia. Então, olha, 39 atingidos na primeira lista, 3 deputados de São Paulo. Então, aqueles deputados que divergiam da ditadura, que não aceitavam esse regime de, como disse, de censura, de repressão, eles eram cassados, né? Ou seja, o deputado perdia o mandato. Alguns chegavam a ser presos, outros foram deportados, né, do Brasil, tiveram que abandonar o Brasil. E só para vocês terem uma ideia de que eu brinco sempre com os meus alunos, né, e também estou fazendo isso com você, eu falo, olha, não confia em mim, eu gosto de trazer documentos, eu gosto de trazer capas de jornal, porque aí você tem uma ideia um pouco melhor, e não a minha opinião. Então, veja só, nessa segundo jornal aí, a nova lista, diz assim, ó, JK acusado de ajudar o Partido Comunista Brasileiro e corrupção. Então, o famoso JK, aquele que construiu Brasília, vocês vejam, tentando identificá-lo com o comunismo. Então, você percebe que havia um exagero, né? Como eu disse, não sou eu que estou dizendo, o JK é vamos dizer assim, um cidadão, como se diz aí, né, acima de qualquer suspeita nesse sentido. Enfim, então, esse, como eu disse, era o contexto, por isso os estudantes, a exemplo do filho, né, da Zuzu Ângelo, começaram a participar, então, de movimentos de resistência a isso. Aí vocês estão vendo uma foto dele, ao lado da mãe. Então, o que aconteceu? Ele foi preso, óbvio que muito do que eu estou relatando aqui só se soube depois, ele foi preso e levado para um quartel da aeronáutica. Depois, como eu já disse, depoimentos de amigos que estavam presos, depois também, no fim da ditadura, teve a Comissão da Verdade, alguns agentes que participaram do episódio também deixaram relatos. Ele foi arrastado por um carro, né? Foi preso a um carro, foi arrastado no pátio, então ele teve um problema de complicação com a intoxicação, né? E veio a falecer. Depoimentos de amigos e depois de próprios agentes que relataram isso posteriormente. Ele foi levado de helicóptero e jogado no mar, ou seja, até hoje não descobriram o paradeiro do seu corpo. E quando ele foi preso e desapareceu, a mãe dele começou a fazer, que é a Zuzu, né, começou a fazer, então, essa incansável busca pelo seu filho. Então, ela, nessa época, já tinha se separado do marido,
né? Mas, de qualquer forma, ele era um cidadão americano e, como já disse, ela também tinha uma inserção internacional, ela conseguiu fazer chegar até algumas autoridades norte-americanas, mas, como disse, não teve muito sucesso. Era um momento de um fechamento aí muito grande, né, da questão política, e as liberdades, enfim, né, totalmente cerceadas, ela não teve muito sucesso. E, então, o que ela fez? Como ela tinha essa possibilidade, né, essa voz lá fora, ela foi no consulado do Brasil, lá em Nova York, na casa do consulado, e ela fez uma exposição onde ela colocava, aqui eu trouxe algumas imagens para você ver, quer dizer, de forma até singela, não é? Ela começou a abordar elementos associados ao militarismo. Então, vocês estão vendo aí um canhão, certo? Do lado direito, do lado esquerdo um soldado, em cima uns caps. Eu trouxe aqui uma imagem um pouquinho mais aproximada para você perceber. Então, ali, né, a sua marca, né, Zuzu Angel, e os bordados como eu relatei. Ela sempre retratava o seu filho como um anjo. Então, vocês estão vendo aí os anjos bordados na roupa e vocês estão vendo um sol encarcerado, quer dizer, uma forma poética aí de descrever o período. Ela, com certeza, conviveu também com uma certa contradição, porque, afinal de contas, a alta costura, a alta moda é consumida pelas pessoas ricas, né? As pessoas de posse. E, geralmente, essas pessoas aí estavam né, fazendo vista grossa a tudo que acontecia. Mas, de qualquer forma, estamos aqui para relatar os acontecimentos, como eu disse, sem juízo de valor, apenas fazendo aqui algumas elucubrações, não é? Aqui eu também queria, pessoal, aproveitar a oportunidade, fazer um parênteses, tinha uma época modelo, né, chamada El Que Maravilha. Os mais velhos aí, que têm a minha idade, um pouquinho menos, talvez lembrem dela. Ela estava constantemente aí nos programas dominicais. Era jurada do Silvio Santos, né, e de outros, do Chacrinha. Então, ela tinha sempre aí uma presença constante na televisão. E quando ela, um episódio, né, que eu queria relatar para vocês, é esse, que ela desce do avião e ela vê uma foto do Stuart Angel como procurado. Quer dizer, ó, até trouxe aqui uma imagem para você ver mais ou menos como que era. Então, as pessoas que eram procuradas por questões políticas, o governo afixava, né, cartazes nos muros da cidade, em padaria, onde você ia mais ou menos. Eu era criança, mas eu lembro, tinha essas imagens aí né, pela rua, que era para você denunciar. Então, veja, bandidos, terroristas. Então, se você conhecesse, né, ligar para a polícia, avisar. E ela viu, como eu estava relatando, a imagem do Stuart Angel. Seria uma desfaçatez, não é? Ou seja, tipo, olha, ele está sendo procurado, quer dizer, não temos nada a ver com o seu sumiço, que nível que chegava de certo sadismo até, não é? E aí, o que acontece? A El Que Maravilha, acabou de descer nos aeroportos, tinha gente por tudo quanto é lado, e ela rasgou vários desses cartazes onde estava a foto do Stuart Angel. E aí, ela, inclusive, foi presa, tá? Mas ficou lá poucos dias, 5, 6 dias, segundo relatos dela mesma, ela não chegou a sofrer nenhuma grandes agressões, mas chegou a levar um tapa no rosto, porque o agente lá achou que ela estava ironizando, enfim. Então, um relato aí de uma pessoa também conhecida da mídia, para que vocês, né, tivessem, então, um panorama desse momento aí de muita truculência. Agora, historicamente, pessoal, também, o que é relevante lembrar? Que entre mais ou menos 70 e 73, houve o chamado milagre econômico. Então, a economia brasileira crescia, índices bastante elevados, tá, um dos mais altos do mundo, só que era um crescimento, pessoal, né, falso ou não consistente, porque era muito fundamentado
em endividamento externo. Então, se você comparasse, né, com uma pessoa, quer dizer, você está contraindo empréstimos, então você pode ter uma vida, né, pessoal ali, de ostentação até, mas você está com as dívidas, então tem que ponderar aí o que é mais vantajoso, né, e também aonde você vai investir o dinheiro que você está pegando emprestado. Então, um grande erro do regime militar também foi esse, foi investido em obras que, por exemplo, como a Transamazônica, que não chegou a ser concluída. Então, houve um desperdício muito grande. Né? Como a sociedade não participava, não podia participar disso, eles faziam o que bem entendiam com esses recursos, né, que acabavam vindo. Mas, de qualquer forma, então, eles aproveitaram esse milagre, e por isso que a sociedade, de certa forma, entre aspas, vai aceitar, né, pelo menos uma grande maioria aceitou. E o regime também fazia muita propaganda. Foi nessa época, por exemplo, em 70, o Brasil foi tricampeão do mundo. Então, a chamada campanha ufanista. Aí vocês estão vendo a Taça do Brasil, né, quando se sagrou tricampeão do mundo. E aí, para frente, Brasil, era uma frase até de uma das músicas. Brasil, ame-o ou deixe-o, eram cartazes, né, eram adesivos que eram colocados nos carros, enfim, né, então, como eu disse, houve uma combinação de repressão e propaganda que garantia ao regime essa propaganda, né, que o Brasil seria o país do futuro, ia ser uma grande potência em 20 anos, não é? Só que aí, gente, como eu estava dizendo, era um crescimento muito baseado no endividamento externo e, em 73, houve a chamada crise do petróleo. Então, alguns países árabes, sabendo, né, que o Ocidente sempre apoiava Israel contra os árabes, eles usaram, então, o petróleo, como diz aí, né, na revista, uma arma na guerra, quer dizer, uma arma econômica. Eles elevaram o preço do petróleo. E aí isso vai comprometer as economias da Europa, dos Estados Unidos, de onde nós contraíamos os empréstimos. E aí eles vão começar a cobrar essa dívida externa. E aí houve o fim do milagre. Então, resumo da ópera. O milagre durou mais ou menos 3 anos. Os militares ficaram 21 anos no poder. Então, você tira a sua conclusão. Se foi um período de prosperidade ou a prosperidade foi uma exceção. Tudo bem? Vamos avançar mais aí. Em 74, por exemplo, o MDB, vocês estão vendo aí a manchete do Estado de São Paulo, o MDB era o partido de oposição, né? A oposição está vencendo em 18 estados. Isso já era um sintoma de que as coisas não estavam indo bem, economicamente falando, certo? E óbvio que respinga, né? Deixa sequelas na política. Não acredita em mim, analise os dados. Se a oposição venceu, é porque havia uma insatisfação. Se as coisas estivessem boas, a situação ia vencer a arena. E aí, só um esclarecimento, pessoal. Você vai dizer, mas você não falou da ditadura, você não disse que era um regime fechado, e como então teve eleição e a oposição até venceu? E aí você vai ter que lembrar daquelas imagens que eu mostrei agora há pouco. Quer dizer, era uma oposição, entre aspas, era uma oposição bem light, né? Se um opositor, por exemplo, subisse o tom demais, poderia ser cassado. Então, mas mesmo assim, né, mesmo sendo uma oposição light, mais moderada, venceu e era oposição. Então, como disse, simbolicamente era um recado para o governo. E aí assumiu, então, o Geisel, Ernesto Geisel, assume e já dizendo, olha, nós vamos levar o Brasil, disse isso no discurso de posse, à abertura lenta, gradual e restrita, ou seja, a abertura política, certo? Vamos, aos poucos, devolver a liberdade, aos poucos, acabar com a censura, esse é o recado que ele está dando. Agora, como eu disse, não é por
porque ele é mais generoso, ele está vendo o recado das urnas, certo? Ou das ruas também, não é? Então, ele já fala em reabertura política. Agora, veja, mesmo apesar de todo esse discurso, no ano seguinte, por exemplo, o jornalista Vladimir Zog, que você está vendo aí na foto, foi morto nas dependências do DOI-CODE, que eram os órgãos da repressão, não é? Foi apresentado para a população, para a imprensa, como suicídio. Mas, pessoal, como que uma pessoa vai cometer suicídio com os pés no chão, ainda com sobra? Você vê que é o joelho praticamente que toca no chão. Ninguém acreditou nisso, ficou claro que ele foi assassinado e para não ficar com a responsabilidade da sua morte, foi apresentado como suicídio. O Vladimir Herzog nunca tinha pego em armas, por exemplo, não justificava essa violência contra ele. Pra vocês terem uma ideia, ele recebeu a intimação para comparecer aos órgãos da repressão, ele foi dirigindo o seu próprio carro, enfim, então não havia uma justificativa, isso foi uma comoção na época, ele era judeu, isso aproximou a gente até a igreja judaica da igreja católica, fizeram um ato ecumênico em protesto, né, contra essa situação. Enfim, então, eu trouxe esse contexto para você perceber onde que a Zuzu Ângelo estava se metendo, não é? O filho dela desapareceu, então vamos dar agora números aí, 71, ele foi preso, né, e sumiu, foi no auge ali, por isso que eu falei para vocês, 71, quer dizer, era justamente, se a gente pegar como referência, um ano depois, lá da vitória do Brasil, né, no México, enfim. Então, foi aquele período, como eu disse, dessa combinação de repressão e propaganda que sufocava qualquer tentativa de esclarecimento da sua morte, dele e de outros. A gente está falando aqui especificamente de um caso que virou música e assim por diante. 71 desapareceu o filho, 72, 73, 74, 75, se a gente for somando aí, dá uns 4 anos já de batalha. Ela recorria, como eu disse, tanto lá fora quanto aqui, pessoas famosas no Brasil. E uma dessas pessoas que ela procurou foi justamente o Chico Buarque. E veja o que está escrito aí, ó. Se algo acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente, assalto ou outro qualquer meio, será sido obra dos mesmos assassinos do meu filho amado, né? E aí, Zuleika, né, que era o nome dela, Zuzu era o apelido, e vocês estão vendo a data, né? Abril de 75. Então, ela deixou, como eu disse, na casa do próprio Chico Buarque, esse aviso, e não deu outra, pessoal. O que aconteceu? Em 76, quando ela estava saindo de um túnel no Rio de Janeiro, que hoje leva, inclusive, o seu nome, ela morreu num acidente. Então, era de madrugada, não tinha testemunha, não houve testemunha, e capotou, você vai ver a imagem, vou deixar aí na sequência, e ela acabou morrendo nesse acidente. E, como disse, não tem testemunha, não tem o carro, né, que bateu, que provocou o acidente, sumiu. Então, como eu disse, tire suas conclusões. Legal? Aqui, até por coincidência, no jornal tinha promessa de Geisel a Dulcina, ou seja, era a promessa de reconduzir o Brasil à democracia. Beleza? Olha aqui a foto que eu prometi para vocês, o carro capotou, e na revista saiu a foto, né, da Zuzu e do filho. E, pessoal, não dá para ver porque está muito pequeno. Nas fotos aparece agentes da repressão, mas é muita coincidência. Um delegado que, como eu disse, depois na Comissão da Verdade, foi apontado por outros agentes, ele já tinha falecido, né, ele faleceu nos anos 90, então, ele já tinha falecido. E esses agentes, que eram amigos dele da época, o acusam de estar envolvido nesse episódio aí. Chico Buarque, então, compõe a canção
houve um processo de reabertura, né, a partir do Geisel, mas mesmo assim havia ainda muita censura. Então, o Chico deve ter esperado passar um pouquinho, né, esse período aí, foi, na verdade, de 78, né, para 79, quando veio a anistia, e aí esse processo já tinha avançado um pouquinho mais, ele até lançou um disco, onde ele colocou várias músicas que tinham sido proibidas, como o Cálice, que eu mostrei aí bem no comecinho, mas a música Angélica acabou entrando um pouquinho mais para frente, só em 81. Pessoal, para a gente continuar aqui nossa conversa sobre a canção, os últimos versos diz assim, olha, quem é essa mulher que canta sempre esse lamento, só queria embalar o tormento que fez os seus filhos suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo, só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Aí a referência ao anjo, como ela se referia ao filho, não é? E quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar com o meu menino, porque ele já não pode mais cantar. Vamos voltar lá, então, o primeiro verso, para você entender melhor essa relação entre a música e o contexto histórico. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Então, eu deixei para refazer com vocês, para vocês perceberem com maior clareza por que esse último verso, né, que mora na escuridão do mar. Porque as investigações levaram a essa constatação, que ele teria, então, sido jogado no mar. Vamos avançando, então? E, mais recentemente, a Escola de Samba da Mangueira fez uma homenagem a Hildegard, era a filha da Zuzu Angel, irmã do Stuart Angel. Ela foi muito emocionante, porque ela usa a roupa que a mãe fez em protesto, ou seja, vocês estão vendo que ela está em negro, que na nossa cultura é sinal de luto, não é? E não sei se dá para vocês perceberem, tem um colar feito de dezenas de cruzes pequenas, que forma, né, um colar inteiro. Então, a cruz também, um símbolo de tortura, que Jesus, no caso, foi submetido, mas que pode ser, né, simbolizar todas as torturas, todas as formas de tortura. O carro alegórico colocou atrás, vocês estão vendo, aquelas inscrições que os estudantes geralmente faziam, pichavam os muros. Está escrito lá, né, ditadura assassina, então uma referência à morte, né, e então, com certeza, foi muito emocionante para a filha, né, da Zuzu, que está aí na imagem, porque fez uma dupla homenagem ao irmão e à mãe, ambos assassinados aí por esse período sombrio da nossa história. E finalizando, pessoal, eu queria deixar uma dica aí de um filme, que é Zuzu Angel, literalmente, o nome, né, da estilista, foi estrelada pela Patrícia Pilar, que é uma história, né, baseada em fatos reais, portanto, muito do que eu relatei aqui, vocês vão conseguir visualizar também lá no filme, e fica a dica, então, para você também, ao ver o filme, se informar. Olha, pessoal, hoje a canção foi essa, Angélica, do Chico Buarque. Nós temos aí dezenas, centenas de canções, praticamente temos aí uma vasta produção da música brasileira, riquíssima, e nós temos aí o samba, desde o Noel Rosa, passando pela Carmen Miranda, bossa nova, tropicalismo, e atualmente Emicida, Racionais, MCs, enfim, nós temos aí uma produção riquíssima, que nós podemos fazer essa ponte entre história e música. Então, eu estou te convidando aí para fazer essa viagem comigo, legal? Então, se você chegou aqui, com certeza você curtiu. Então, deixa um like aí, porque para a gente, você sabe que isso é importante. Se puder, se inscreva no canal, porque diariamente eu coloco alguma coisinha, uma curiosidade, uma questão, por exemplo, que caiu no vestibular, vários vídeos já específicos de história. Se você gosta de música, se você gosta de história, se inscreve aí, avisa para os seus amigos também, convida, porque quanto mais gente aqui, melhor. Você pode fazer sugestões também de cantores, de músicas.
Se você tiver uma dúvida, fica à vontade. Estou sempre nas 3 mídias, no Instagram, no Facebook e no YouTube, legal? Então é isso, forte abraço, garotos, garotas e todos os interessados na nossa música, na nossa história. Então você é meu convidado aí a fazer essa trajetória juntos, beleza? Até mais então.